Hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica secreta para você memorizar e principalmente fixar vocabulário novo em inglês. Mas por que será que eu chamo de secreta? Será que é uma arte anciã, desconhecida, que só é passada para os discípulos do inglês que meditaram em cima do Big Bang por 30 anos? Não! Na verdade, pelo contrário, é uma coisa bastante simples e óbvia se você parar para pensar. E se você tem contato frequente com o inglês, você provavelmente vê isso sempre. Só que eu chamo de secreta porque a maioria das pessoas não se dá conta de que isso existe ou simplesmente não percebe a utilidade de você saber essa técnica para você, 1, aprender palavras novas e 2, te ajudar a entender palavras novas que você encontra por aí sem precisar de ajuda de dicionário ou tradutor. Mas então, eu quero que você me diga, o que todas essas palavras aqui têm em comum? E se eu colocar essas outras aqui junto com elas também? Será que a gente ainda consegue achar alguma coisa em comum entre elas? Bom, o fato é que elas ainda têm uma coisa em comum, que é o fato de todas essas palavras serem adjetivos. Isso vai ser importante daqui a pouquinho. Mas enfim, todas essas palavrinhas sendo adjetivos, significa que são todas palavras que descrevem o que o substantivo é ou não é, right? My room is very dark. This neighborhood isn't quiet enough for me. Don't be an evil person. Além disso, são todos adjetivos bem simples. Eu tentei pegar algumas palavras fáceis, mas em todo caso, aí está o significado de todos esses termos para ajudar na nossa compreensão. Mas bom, se adjetivos são uma categoria de palavras que a gente usa para representar o que algo é ou não é, is or is not, qual categoria de palavras representa algo que alguma coisa tem ou não tem? Em outras palavras, se uma pessoa é má, a gente pode dizer que essa pessoa tem o quê? Ou está cheia de quê? De maldade. E maldade é um substantivo. Ou seja, substantivos são as palavras que significam o que algo tem ou não tem. But let's try that in English, shall we? If John is evil, which is an adjective, John is full of... Ou seja, será que tem alguma maneira de transformar o adjetivo evil em um substantivo que representa alguém que tem aquela coisa? Assim como o par mal e maldade no português? Yes, we can say, John is full of evilness. Evilness é um substantivo que significa maldade. E é só a palavra evil seguida por ness. Ness é um sufixo, ou seja, é uma espécie de apêndice que a gente coloca no final de uma palavra. E sufixos são mágicos, porque eles têm o poder de transformar uma palavra em outra. E o superpoder do sufixo ness é transformar adjetivos em substantivos que representam aquela qualidade. Então, vamos retomar aquela nossa listinha lá do início? Então quer dizer que em qualquer uma dessas palavras eu posso simplesmente tascar o sufixo ness e transformar todos esses adjetivos em substantivos? Yes, exactly. I love this neighborhood. It's so quiet. The quietness of the neighborhood is what I love about it. Alicia is very clever. Her cleverness makes her a great coworker. Usando ness, transformamos o adjetivo quiet, quieto, no substantivo quietness, quietude. E também o adjetivo clever, esperto ou inteligente, no substantivo cleverness, esperteza ou inteligência. Então vamos supor, por exemplo, que você se depare com o seguinte problema. Você não sabe como dizer loucura em inglês. Será que tem como a gente resolver isso sem precisar da ajuda de um dicionário ou de tradutor? Depende. Bom, se você já souber o adjetivo para louco em inglês, aí fica fácil. Louca in English is crazy or mad. So, craziness or madness means loucura. Easy, right? E funciona da maneira inversa também. Imagina que você esteja lendo ou ouvindo algo in English e você se depara com a palavra calmness. Você não sabe o que calmness significa, mas você sabe o que significa calm, que é um adjetivo que significa calmo. Ou seja, a palavra calmness é só um substantivo criado a partir desse adjetivo calm mais o ness. Então, usando essa lógica reversa, a gente consegue deduzir que calmness significa calmaria ou mesmo calma. Tá vendo como aprendendo só um sufixo, a gente já consegue aprender diversas palavras novas de maneira relativamente fácil? E isso é só um sufixo, tá? Eles têm de monte por aí. Tanto que eu tô falando sério, se você realmente parar para compreender e estudar alguns sufixos e como eles funcionam e como eles transformam palavras, isso vai dar um boost incrível no seu vocabulário. E para ilustrar esse ponto, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre mais um sufixo bem comum que também pode ser usado para criar dezenas de palavras a partir de palavras bem simples. Só que dessa vez a gente vai fazer o caminho inverso. Como assim? Bom, o sufixo ness transforma adjetivos em substantivos, right? Então, será que existe algum sufixo que faz o contrário? Ou seja, que transforma substantivos em adjetivos? Yes. Nós temos o sufixo full, por exemplo. This new car model isn't very useful
And it certainly doesn't look very beautiful, does it? Yeah. It certainly doesn't look like it will be very successful, does it? As palavras beautiful, useful e successful são todas palavras comuns do cotidiano do inglês. E muita gente não se dá conta que são simplesmente palavras criadas usando o sufixo full. Todas as três são compostas de um substantivo, que ao receber o sufixo full, vira um adjetivo. Mais especificamente, o sufixo full passa a ideia de cheio de alguma coisa. Então, beautiful é literalmente algo ou alguém cheio de beleza, bonito. Assim como useful, literalmente full of use, útil. E successful, full of success, bem-sucedido. E assim como o caso do ness, existem literalmente dezenas de substantivos nos quais a gente pode aplicar esse sufixo e criar novos adjetivos a partir deles, como todos esses aqui. Mas espera lá. Então o sufixo ness transforma adjetivos em substantivos, right? Bold, ousado. Boldness, ousadia. E o full transforma substantivos em adjetivos. Então será que tem como a gente transformar um substantivo em um adjetivo usando full e depois transformar esse adjetivo de volta em um substantivo usando ness? Yes. Vamos pegar a palavra use, por exemplo, um substantivo. Aplicando full, ela vira useful, como a gente já viu. Só que a gente pode também colocar o sufixo ness depois disso, ficando usefulness, que significa utilidade. Play, playful, playfulness. Help, helpful, helpfulness. Joy, joyful, joyfulness e assim por diante. É importante ressaltar que nem todas essas palavras necessariamente têm uma tradução direta para o português. Ou então é alguma coisa meio redundante. Por exemplo, joy significa alegria, e portanto joyful é alguém cheio de alegria ou alegre. Só que joyfulness também é uma palavra cuja tradução mais apropriada para o português volta a ser alegria, já que é um substantivo. Se você gostou dessa dica dos sufixos desse vídeo, deixa um like nesse vídeo e se inscreve no Universo English, que você vai me ajudar bastante a continuar fazendo vídeos como esse, ok? E essa dica realmente é uma mina de ouro quando se trata de aprender vocabulário. Pelo menos eu acredito muito nisso. E com certeza a gente não esgotou esse assunto só nesse vídeo. Então você precisa dar uma olhada nesse outro vídeo que está aparecendo aqui na tela. Porque nesse vídeo eu dou outra dica de vocabulário envolvendo sufixos que, se você aprender, vai te ajudar a aprender ainda mais palavras do que só aqui, ok? Então, corre lá para ver. Mas por hoje é só isso. Bye, bye.